Deus. Amados, se a gente já era exemplo nas missões, agora nós vamos ter que ser mais exemplo ainda, tá? Muito mais, tá? Em nome de Jesus. Meus amados, estamos na quarentena de milagres. Quem está vivendo milagre, diga amém. Estão vivendo milagres? Eu estou vivendo maravilhas. Derlei, você viveu milagre essa semana, não viveu? Glória a Deus. Está vivendo, né, Cláudia? Amém? Para a glória de Deus. Porque para viver milagre, basta você crer, você ser crente. Amém? Você tem que ser crente para viver milagre. Amém? Essa semana eu recebi testemunhos da palavra da semana passada que impactaram. Não foi, Jandira? Impactaram, mudaram destinos. Essa semana eu recebi testemunho de esposa que disse para mim assim: eu parei de pedir para o meu marido mudar e eu comecei a pedir: Espírito Santo, muda eu. Eu preciso ser tratada primeiro. Então assim, glória a Deus por isso. Ouvi o testemunho e a pessoa me disse que depois que ela começou a orar desse jeito, ela foi transformada, ela começou a enxergar diferente. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, em nome de Jesus, meus amados, é tempo de milagres e você só fica fora se você quiser. Mas se você não quiser, você recebe a sua vitória. Amém? Em nome de Jesus, hoje eu quero que você preste mais muita atenção. Muita atenção na palavra. Muita atenção mesmo. Porque é na palavra que nós temos a libertação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que está em casa, preste bem atenção na palavra nessa noite. Eu quero falar com vocês hoje, é noite de missões, sobre um jovem que se tornou um missionário. Ele se chama Daniel. Ele vai nos ensinar nessa noite que, independente do lugar onde nós estamos, o ambiente, a gente pode honrar a Deus. É uma questão de escolha. O honrar a Deus não é porque está tudo bem. Não. O honrar a Deus é uma escolha, é uma decisão. Porque Deus continua sendo Deus quando está tudo bem e quando tudo não está bem também. Deus continua sendo Deus. Amém? O livro de Daniel eu vou te, inclusive, indicar para você ler ele. É fantástico, tem histórias ali tremendas. Homens que foram lançados em fornalha ardente e não queimou um fio de cabelo. O próprio Daniel foi jogado numa cova de leões famintos. E os leões não deram uma unhada nele, mas uma unhada, porque ele estava guardado por Deus. Amém? Então, qual é o segredo desse homem? A Bíblia diz que um dia o rei Nabucodonosor teve um sonho. Geralmente as pessoas contam sonhos para mim, Thelma, e eu discerno pela misericórdia de Deus. Mas o Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele olhou para os sábios e disse assim: eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que contar o que eu sonhei e depois interpretar. E se vocês não fizerem isso aí, eu mando matar todo mundo. E a Bíblia diz que Daniel se levantou e disse: rei, espera, tá, Sandra? Eu vou lá orar ao meu Deus, e o meu Deus vai responder. Ele orou a Deus e voltou e disse para o rei: você sonhou isso, isso e isso, e a interpretação é essa e essa. Que homem é esse? Qual é o segredo? Qual é o segredo de ir parar dentro da Babilônia? Dentro de um lugar que era um centro de macumba ao ar livre. Os nomes das pessoas eram nomes de demônios, nome de deuses. Que homem é esse que mesmo num ambiente tão hostil, tão horrível, tão contrário, ele conseguiu se destacar? Passaram os 4 reis por Daniel. Nenhum dos reis conseguiu tocar em Daniel. Daniel se manteve em pé,
Deus o honrou, Deus o colocou em posições estratégicas. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos entender qual é o segredo. O que faz a gente ficar numa posição estratégica? Será que é quando está tudo bem? Não. Eu digo para você que você honra mais a Deus quando está tudo mal e você se lembra de ser grato. Você se lembra de engrandecer o nome do Senhor. Quando você é provado, não é para Deus saber se você tem fé, é para você saber se você tem fé, é para você medir o teu termômetro, que Deus sabe tudo a nosso respeito. Amém, Janara? Deus conhece a gente por dentro e por fora. Deus sabe tudo que você vai fazer. Deus sabe os teus dias até o último dia da sua vida. Então, quando nós somos provados, Thelma, não é para Deus saber se nós vamos ser fiel, mas é para nós sabermos se a gente consegue ser fiel. É nós que precisamos saber. É nós que precisamos medir se a gente amadureceu ou ainda precisa amadurecer, precisa crescer, precisa desenvolver. Amém? Nesse livro nós vemos um dedo na parede trazendo o juízo de Deus sobre um rei, com as palavras mene, mene, tekel, parsim, e dizendo para aquele rei: o teu reinado acabou e essa noite você vai morrer. É um livro fantástico. Mas o que é que tem de segredo? O que a gente tem para aprender com Daniel? O que será? Vamos ouvir, vamos ler a palavra. Abra comigo no livro de Daniel. Procure trazer a Bíblia, gente. Rabisque a sua Bíblia. E quando você está interessado em desenvolver, você se concentra. Daniel 1, do verso 1 ao 21. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a tomou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos do rei Nabucodonosor, também os utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e colocou-os na casa do tesouro do seu Deus. Depois ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou que uma porção diária de comida e de vinho fosse dada a eles. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o tempo de Abednego. Daniel, contudo, decidiu, diga comigo, decidiu. Olha para o seu irmão e fala para ele: você tem o poder de decisão. Amém? Olha aqui. Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para não comer.
E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e teve simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele achar vocês menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado ao cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada a comer a não ser vegetais e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passado 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar dava-lhes apenas vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, os jovens foram trazidos à sua presença. O chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro dia do rei Ciro. Fecha os olhos. Senhor, fala conosco nessa noite, através dessa tua palavra. Abre bem o nosso entendimento. Nos faça compreender, meu Deus, o segredo, meu Pai, de crescer. O segredo, meu Deus, de desenvolver. O segredo, meu Deus, que Daniel conseguiu desenvolver, mesmo num ambiente hostil, contrário, meu Deus, mesmo num ambiente completamente perturbado, ele conseguiu fazer a diferença. Nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. E todos digam amém? Muito bem. A gente viu, através desse texto, que ele foi levado exilado. Imagina a situação desse jovem. Ele morava num país, ali ele tinha o seu templo, os seus pais, os seus amigos, os seus parentes, a sua terra. E de repente um dia veio um rei e invadiu e levou ele como escravo. Ele perdeu sua liberdade. Ele foi para uma terra estranha, sem poder de decisão. Seus pais foram mortos, seus amigos foram mortos, as mulheres daquela nação foram estupradas, o templo foi queimado a fogo, porque Deus permitiu um juízo, porque muitos anos Deus avisou: mudem de vida, se separem para mim, vocês são meu povo. E o povo escolhia a idolatria, e o povo escolhia cair, e o povo escolhia os caminhos completamente contrários ao que Deus queria. E Deus foi alertando, foi alertando, foi alertando, até que um dia Deus usou Nabucodonosor para cumprir o seu juízo. Então, nesse contexto, esse jovem chegou na Babilônia, um lugar onde até os nomes deles foram trocados. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, que significa Deus Bel, um dos deuses da Babilônia. Foram vários jovens, mas a Bíblia não fala dos demais jovens, porque à medida que o tempo foi passando, os demais jovens foram se aculturando,
foram se acostumando com a Babilônia. E Daniel, no versículo 8 que nós lemos, a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. Qual a lição a aprender aqui? Se você quer ser frutífero, todos nós somos missionários no meio da nossa geração. As pessoas todos os dias estão olhando para nós, para o nosso comportamento. Seus filhos só vão ser ganhos para Jesus se eles verem em você um verdadeiro cristão, se eles sentirem desejo de servir a Deus, se eles verem que você honra a Deus. Todos os dias nós somos missionários, como Daniel estava ali. A primeira lição que nós aprendemos nessa noite: não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o ambiente. Aquele ambiente era um ambiente hostil, de feitiçaria, de prostituição, mas Daniel escolheu, ele decidiu se separar. Então, em nome de Jesus, não use de desculpas dizendo: o ambiente está difícil, o ambiente está difícil, por isso que eu tomo decisões assim, eu tomo decisões assado. Quando eu vejo, eu sou obrigado a tomar tal atitude. Não, 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 irmão. Você tem o poder de decisão. Você quer crescer na presença de Deus, você quer ser honrado por Deus, honre a Ele. Se você quer ser honrado por Deus, honre a Ele. Honre a Ele. Todo dia você tem oportunidade para honrar Deus. E às vezes nós usamos de desculpa. O ambiente é hostil. Todo mundo mente. Todo mundo fala palavrão. Coisa mais triste, crente falando palavrão, gente. Horrível. Quando eu ouço, meu Deus. Ai, que desgosto, eu tenho disso. Principalmente se for gente velha na fé. Todo mundo fala, mas você está lá para fazer a diferença. Você está lá para ser diferente. Você é um missionário no meio da sua família. Não seja junto com os iguais, mas faça a diferença. Amém? Diga comigo, ele decidiu. Amém? Então, ele estava preso, ele perdeu os pais, ele perdeu o país, ele perdeu o templo, mas ele não perdeu o poder de decisão, se ele continuaria servindo a Deus ou não. Então, o poder de decisão, a quem você vai honrar todos os dias com as suas atitudes, está nas suas mãos. Amém, gente? Não depende do ambiente, não depende da situação. Amém, gente? Tem crente que parece camaleão, ele anda de acordo com a situação. Está ali, está todo mundo verde, ele fica verde. Está todo mundo vermelho, ele fica vermelho. Está todo mundo azul, ele fica azul. Ah, é o crente da moda. Está todo mundo falando assim, ele vai falar igual. Está todo mundo se comportando assim, ele vai se comportar igual. Está todo mundo fazendo desse jeito, eu vou fazer igual. É influenciado pelas pessoas. As pessoas mandam nele, não é a palavra de Deus que domina o seu coração, mas são as pessoas. É a opinião das pessoas, é a opinião da moda, é a opinião deste século, é a opinião dessa geração. Todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo se comporta desse jeito, mas você não é todo mundo. Você foi escolhido para ser missionário na presença de Deus, você foi escolhido para fazer diferença onde você andar, você foi escolhido para fazer diferença lá no seu trabalho, para brilhar lá no seu trabalho. Se você quer que Deus honre você no seu casamento, na sua casa, na sua família, seja diferente. Escolha ser diferente. Porque os iguais não são honrados. Vários jovens foram, pastor João. Só que muitos deles, a Bíblia nem fala mais, porque se perderam na lama da Babilônia. Se perderam na lama. Se acostumaram com a Babilônia. Acharam lindo. Puxa, a gente veio lá de Israel, agora nós estamos aqui na maior nação da terra.
Vamos agora esquecer que nós somos judeus e vamos ficar aqui na Babilônia, agora eu sou babilônio. Não, gente, você é de Deus, no meio de uma geração onde não honra a Deus, mas você deve escolher honrar a Deus. Se todo mundo mente lá no seu trabalho, seja verdadeiro. Você quer ser honrado por Deus? Seja verdadeiro. Mude. O poder de decisão está na tua mão. Amém? O poder de decisão está com você. Amém, amados? Se Daniel não tivesse escolhido assim que ele chegou, quando ele estivesse no meio dos leões, os leões tinham comido ele. Então a tua decisão não vai impedir você de passar por coisas difíceis, mas a tua decisão em honrar a Deus vai fazer com que a mão de Deus te honre em situações difíceis. Amém? Os leões vão ficar quietinhos, não vão tocar em você. Amém? Nada vai tocar em você. Você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente, mas não vai arder um fio de cabelo de você, porque você decidiu honrar a Deus. Amém? Irmão, perca tudo nessa vida, mas tudo, mas não perca o temor de Deus. Não perca o temor de Deus. Amém? Trata com temor tudo que Deus te deu. Trata com temor cada centavo que Deus tem colocado na tua mão. Trata com temor cada pessoa que Deus colocou na tua vida. Você pediu, eu queria, até quando vem não tem temor. Trata com temor filho, trata com temor casamento, trata com temor trabalho, trata com temor tudo que Deus colocou na tua história. Não abre mão, irmão, em nome de Jesus. Cuida daquilo que Deus te entregou. Amém, meus amados? É uma decisão. Não use de desculpas dizendo, mas a Babilônia é difícil. Quem faz o ambiente é você. Quem muda a maneira de viver é você. Quem vai ser honrado é você. Quem escolhe o que sai da sua boca, se é palavras de gratidão e de louvor a Deus, ou se é xingo, é você. Amém? Em nome de Jesus, é você quem escolhe. Esses dias alguém me disse assim, eu não consigo parar de xingar. Eu disse para a pessoa, mas quem que manda na sua boca? É você que manda na sua boca, ou a sua boca que manda em você? Eu que mando. Falei, então é uma questão da sua mente, de decisão. Amém, gente? É decisão. Amém? Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Próximo ponto. Presta atenção, Deus quer ser honrado, independente da situação que você está passando. Uma das causas das pessoas mudarem o comportamento com Deus, desistirem da fé, é o sofrimento. Quantas pessoas já passaram aqui nessa igreja, que adoravam a Deus, e um dia Deus permitiu um sofrimento na vida dela, Juliana, e ela magoou com Deus, ela sofreu, ela ficou triste, e nunca mais voltou, naufragou na fé. O que aconteceu, irmão? Muito sofrimento, a promessa de Deus virou não sei o quê. Presta atenção que a gente aprende aqui com Daniel, que mesmo no baixo de muito sofrimento, ainda assim, a gente continua honrando a Deus. Amém? Continua honrando a Deus. Preste atenção. Quem é você quando a doença te alcança? É fácil honrar a Deus quando vai tudo bem. Quando está tudo bem no casamento, é fácil dizer gratidão. É fácil dizer gratidão quando os filhos estão indo bem na escola. E você está orando e eles estão indo bem. Mas e quando você está orando e eles não estão indo bem? E você já não sabe mais o que fazer. Quando você faz tudo, né, Thelma?
E mesmo assim parece que precisa de mais esforço, e a gente não sabe mais de onde que acha força para ter mais esforço. Se você quer ser honrado, é nesse tipo de situação que você tem que aprender a honrar Deus. Agora, se você, diante do sofrimento, se esparrama, se derruba inteiro, da sua boca não sai louvor, sai xingo, sai desonra a Deus, não tem como Deus te honrar. O que você está plantando? Quando tem várias coisas erradas, quando você ora por um câncer e o câncer te mata, ou mata o teu familiar, você continua grato a Deus? Daniel nos ensina que mesmo no meio do sofrimento, você pode continuar honrando a Deus. A Babilônia passou, gente. Diga para o seu irmão, tudo passa. A Babilônia passou, Juliana. E Daniel ficou. Amém? Nabucodonosor morreu. E Daniel ficou honrado por Deus. Passaram 4 reinos. A Babilônia caiu. E Daniel permaneceu de pé. Se você quer permanecer de pé, honre a Deus. Com as pequenas decisões. Não se joga na lama. Permanece separado. Segunda coisa. A primeira é, diante do sofrimento a pessoa abandona a fé. A segunda coisa é diante da fartura a pessoa abandona a fé. Daniel foi honrado. E a Bíblia diz que ele estava entre os 10 príncipes melhores de 120. E o rei pensava em constituí-lo príncipe sobre todos. A Bíblia diz que, por inveja, aqueles príncipes fizeram a cabeça do rei para que descesse um decreto dizendo assim, que se alguém clamasse um Deus que não fosse o rei, durante um período, que fosse preso, prejudicado, lançado na cova de leões. Daniel não se intimidou. Então, o sucesso não pode fazer a nossa cabeça. Eu conheço às vezes pessoas que não é o sofrimento, mas é porque tudo ficou bem. Aí ele deixa de servir a Deus. A semana que está tudo bem, ele não ora. A semana que está tudo bem, ele não agradece. Parece que tem que viver na prova, direto na prova, porque daí na prova a pessoa está ali, glorificando, exaltando, bendizendo. Na prova ele está ali, se derramando na presença de Deus, mas se Deus honrar ele, parece que assim, sobe na cabeça e não pode subir na cabeça. Porque você estando embaixo ou em cima, Deus deve ser glorificado. Amém? Deus deve ser glorificado. A tua fé é independente das circunstâncias. Deus vai te honrar, mas você precisa continuar honrando a Deus. A Bíblia diz que mesmo estando por cima, mesmo ameaçado, a Bíblia diz que ele chegou no quarto dele e orou 3 vezes, conforme costumava fazer. Diga comigo, conforme costumava fazer. Não é para responder não, reflita. Quem aqui tem perdido o costume de orar? Dando lado para o desânimo, para a tristeza, para a decepção, para a ira, para a mágoa,
e perdendo o costume de orar. Irmãos, oração resolve tudo. Né, Thelma? Se não resolver pela oração, não tem saída. Se não for pela oração. Porque a oração é o Deus do impossível. Não é o conflito. Não é a briga. Não é o enfrentar. Mas é a oração. É a oração que faz com que a mão de Deus se mova em nosso favor. Daniel orava 3 vezes ao dia, e quando ele foi ameaçado, e a ameaça era: não ore, pois ele subiu e foi e orou conforme costumava fazer. Então não negocie a sua vida com Deus por causa de nada, por causa de coisa nenhuma. Quer ser honrado por Deus? Honre a Ele com as suas pequenas atitudes. Alguém me disse essa semana: estou tão fraco que eu não consigo orar. Mas você está falando comigo? Como é que não consegue orar? Falar esse monte de coisa aqui na minha cabeça, você consegue. E por que você não fala com Deus? O que te impede de orar? Sendo que orar também é falar com Deus. É falar igualzinho. Quem está entendendo, diga amém. Ai, estou fraco, não consigo orar. Consegue. Às vezes você fica 2 horas conversando com a amiga e reclamando da vida. 2 horas no WhatsApp reclamando da vida. Ai, preciso desabafar com todo mundo. Desabafa com o vizinho, desabafa com o parente, desabafa com a amiga, desabafa com todo mundo, mas não fala com Deus. E a desculpa é a seguinte: estou tão fraco que eu não consigo orar. Não cola. O mesmo tempo que você gasta para falar com a amiga, você fala com Deus. Só que com uma diferença: com a amiga não vai dar resultado. Dependendo do jeito da amiga, você está com um problema, ela está com outro, ela vai juntar um caminhão de mudança e jogar em cima de você e vai te enterrar vivo. E com Deus não. A sua visão vai abrir, a sua mente vai abrir. Amém? Você vai ter esperança, você vai ter graça. Amém, gente? Você vai ter renovo, você vai ter transformação, você vai receber força que vem do céu sobre a tua vida. Recebe essa palavra sobre você, em nome de Jesus. Então, se Daniel orava 3 vezes ao dia e venceu, quem quer vencer precisa orar, gente. Quem quer vencer tem que se derramar diante de Deus. Quem quer vencer não tem que ficar em conflito. Quem quer vencer não tem que ficar no tete a tete. Quem quer vencer tem que ir para a oração, meus amados. Está ali minha esposa. Quantas vezes... Nem vou perguntar que passa dos dedos do pé e da mão. Quantas vezes você precisou orar para Deus mudar meu coração? Ó. E Deus mudou? Ó. 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Você deveria aprender com a sua pastora. Ela é de oração. Ela não é de conflito. Ela é de oração. Quantas vezes? Na Bíblia não está escrito: tenha conflito e você vai vencer. Na Bíblia não está escrito aqui nessa noite que Daniel foi para o conflito e venceu. Na Bíblia está dizendo que ele orou 3 vezes ao dia, conforme tinha costume. A primeira coisa que o crente faz quando está desanimado é abortar a oração. Você está indo para o caminho errado, irmão. Tem que voltar. Tem que caminhar, né, Samuel? Samuels. Glória a Deus. Quem está recebendo, diga amém. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, olhar mais para cima. Porque o problema de hoje, Juliana, é bem menor que o nosso Deus. Se você tiver capacidade de orar,
Ainda nessa quarentena você vai testemunhar grandes milagres. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Amém? Você vai testemunhar libertação, você vai testemunhar restauração sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre qualquer área da sua vida. Deus está esperando você abrir a boca. Pastor, mas eu já estou abrindo a minha boca. Eu estou conflitando, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou conversando com um monte de gente. Pois é, você está abrindo a boca da maneira errada. É para abrir a boca para falar com Ele. É com Ele que você tem que falar, porque está na mão dEle a tua vitória. É Ele que conhece a tua vida, é Ele que conhece a tua casa, é Ele que vai mudar a tua vida, é Ele que vai mudar quem mora com você, é Ele que vai transformar teus filhos, é na mão dEle que está a sua vitória. Daniel não se intimidou com a maneira hostil da Babilônia. Quer dizer, ele não fez nada. Os príncipes invejaram ele, armaram uma armadilha, aonde ele ia ter que, para ele escapar da armadilha humanamente, ele ia ter que desonrar Deus. Escute, nunca negocie a honra a Deus, por causa de ninguém, por causa de nada, porque com Deus você vai ter tudo. Se você desonrar Deus por causa de pessoas, as pessoas são frágeis, elas falam uma coisa agora e de tarde elas mudam de opinião, amém? Elas juram amor eterno de manhã cedo e de noite tem amnésia. Você vai ficar na mão. Mas se você não abandonar Deus, se você honrar a Deus, aleluia, vai passar o céu e a terra, mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, amém? A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, amém? Então presta atenção, quando você se ofende, se magoa, no meio da prova, se Daniel tivesse ali na hora que veio a perseguição, se ele tivesse feito assim, vou me magoar contra Deus, quer dizer, estou aqui preso, estou honrando Ele todos esses anos, e agora estão querendo me lançar na cova dos leões. Quando você se magoa, quando você se ofende, quando você fica magoado com Deus, quando você desanima, você cai. Mas quando você, apesar das circunstâncias, você decide permanecer de pé, com a mesma postura em Deus, aquilo que se levanta contra você se torna testemunho. Quantos jovens será que foram com Daniel? Não sei. Só que 2.600 anos depois, Florinda, nós estamos falando de Daniel. Amém? Por quê? Porque ele venceu, porque ele não se curvou, porque ele não usou de subterfúgio dizendo assim, eu sou assim por causa do ambiente, eu sou assim porque as pessoas me trataram mal. Você não consegue escolher o jeito que as pessoas vão te tratar, você não consegue, você não tem esse poder de decidir o que vai acontecer na sua vida, se é bom ou ruim, mas você tem o poder de decidir o que você vai fazer com aquilo que colocarem sobre você, amém? Você tem esse poder, então para de se sentir a vítima, que não é assim que você vai vencer. Se levante em oração, seja alguém que Deus vai honrar, honre a Ele, se levante do pó. Aconteceu uma situação difícil essa semana, se levante, você só tem uma saída, para você que é crente, se levante, amém? Se levante, foi o que aconteceu com Daniel, nada venceu ele, nem a cova, nem os experimentos do rei no começo, nada, porque ele tomou uma decisão, eu não vou deixar de honrar a Deus. E a pergunta dessa noite é, será que nós somos o missionário que Deus
espera, você se converteria com o seu testemunho? Pensa aí. Você se converteria? Se você fosse vizinho de você mesmo e escutasse o que sai da sua boca, você se converteria? A gente tem que olhar para nós. Você se converteria com os testemunhos que você dá na criação dos seus filhos? Você se converteria olhando para você mesmo? Não, Florinda. Você se converteria quando você fosse ofendido e olhasse para você e você pensasse assim: nossa, na igreja ela glorifica a Deus e aqui tem um coração tão duro? Você se converteria? Você se converteria? Se você fosse convidado por você mesmo para vir para a igreja e visse o seu comportamento aqui dentro, e no outro dia olhasse para você e visse você xingando o dia inteiro, você se converteria? Pensa, que espécie de missionário que nós estamos sendo, né? O que as almas que estão passando por nós todos os dias falam de Deus? Esses dias eu estava conversando com a Florinda, ela me contou uma história. Já estamos encerrando, tá, gente? Estou concluindo já. E alguém que não é crente foi convidado para vir aqui, e a pessoa disse assim: ah, mas quadrangular? Ah, não vou não, porque a fulana que é de lá fala mal de todo mundo. Se é todo mundo, até de mim, né, Áurea? Até de mim fala. Então a pergunta fica aqui: você se converteria com o seu testemunho? Se você fosse olhar para você? Amém? Se coloque de pé. Você tem um chamado missionário. A única luz que as pessoas estão enxergando é você no meio